Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim relatar um fato que aconteceu na minha família a respeito de ansiedade. Mas eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Então, eu vou falar a respeito do meu filho. Ele estava muito ansioso, porque eu sempre venho na casa dele e a gente sempre conversa muito. E ele me falou, mãe, eu não sei o que está acontecendo comigo, tô sentindo uma tristeza, tô sentindo uma ansiedade exagerada, porque ele já é um pouco ansioso. E aí ele falou, tô sentindo uma ansiedade exagerada, não sei o que é que eu faço. E aí eu sempre conversando com ele, né, me preocupei, porque a ansiedade pode levar à depressão. E de fato ele teve um começo de depressão, uma tristeza muito grande. E eu falei para ele, procura um profissional, procura ajuda. Só que assim, a carga horária de trabalho dele estava muito intensa, não tinha como ele procurar. E como mãe eu me preocupei, pedi muito a Deus para dar luz para ele, para mostrar para ele o valor da vida, o sentido da vida, da família, porque ele já tem a família dele. Então, quando foi um dia a gente conversando e eu, clamando a Deus, pedindo a Deus, aí ele falou para mim que ele até tinha pensado em tirar a própria vida. Já estava estudando um meio de tirar a própria vida. E aí eu fiquei mais preocupada ainda, pedi oração, para as irmãs da igreja, pedi, que Deus abençoasse ele, que Deus iluminasse o caminho dele. Até que um dia, mediante as orações e muito diálogo, muita conversa, falando para ele o quanto ele era especial, o quanto ele era importante para mim, para nossa família, para os filhos. Aí ele, assim, eu acredito que tenha sido uma luz de Deus, que ele chegou e falou para mim, mãe, passado uns tempos, ele falou, mãe, tô me sentindo melhor. Eu falei, mas o que aconteceu? O que você notou? Porque, na verdade, às vezes a gente observa o outro, mas a gente não se observa. E o certo é a gente se observar, se analisar, para ver aonde que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para mudar, para evoluir como ser humano. E aí ele falou para mim que ele, quando ele estava com aquela ansiedade, aquela tristeza profunda, ele estava conversando assim com muitas pessoas no emprego dele. Só que aquelas pessoas estavam falando assim de assuntos muito fúteis, assuntos assim que, sabe, não trazia, assim, sabe, não agregava nada para a vida dele, não trazia assim uma inspiração, alguma coisa do tipo, e falando assim muita besteira, vamos dizer assim. E aí ele falou, mãe, eu percebi que quando eu me reservei mais de conversar com algumas pessoas, também o negativismo, sabe, isso também atrapalha muito, isso suga muito a nossa energia. E aí ele falou, quando eu comecei a parar de conversar com algumas pessoas, eu notei que eu melhorei. Eu falei, então continue assim. Não é que você vai se achar melhor do que ninguém, mas a gente tem que ser seletivo, porque às vezes a gente tem que conviver com pessoas, mas não precisa necessariamente ficar assim, mantendo um certo diálogo, porque tem pessoas que às vezes, devido à energia ou ao jeito de reclamar muito, de falar muito mal dos outros, acaba trazendo pra gente uma certa opressão. Então, ele falou isso pra mim, aí eu fiquei feliz, eu vi que ele, já estava assim trilhando um outro caminho, já tinha saído daquela tristeza e já estava assim bem melhor. E eu sempre perguntando para ele, meu filho, você tá melhor? Como é que você tá? E ele sempre foi falando para mim, não, mãe, tô melhorando. E agora isso, graças a Deus, saiu, do coração dele e ele tá bem melhor, não falou mais de depressão, não tá sentindo mais. O importante também é a pessoa falar, conversar, porque se você não fala, ninguém vai saber o que está se passando.
E às vezes você fica remoendo uma coisa aqui, outra coisa que passou ali. Às vezes é uma pessoa que falou alguma coisa que você não gostou. Não, você tem que procurar uma ajuda. Se você vê que você tem condição de procurar um especialista, procura um especialista, um psicólogo, né? Se você tem um familiar ou um amigo que você considera, procura, conversa, não fique calado, não fique quieto, sabe? Fale, não é se expor. Você tem que procurar alguém que você veja que é uma pessoa discreta, que você sabe que quer o seu bem, ou até mesmo um profissional, como eu falei. Primeiramente a gente pensa no profissional. Mas se caso às vezes não tem condição, procura ajuda de uma pessoa sensata, de uma pessoa que vá, né, te orientar a como você agir, ou pelo menos vá também ouvir seu desabafo, suas lamentações, e aquilo ali vai te ajudar. Mas não pense em fazer besteira contra a sua vida, não pense em fazer besteira, sabe, contra alguém. Procure ajuda. Essa é a mensagem que eu tenho para falar para vocês. Novamente eu peço que se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. É um vídeo curto, mas assim, a minha experiência pode servir para outras pessoas. Então, termino aqui. Boa noite.